Bom, vamos para o nosso bordão tradicional. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo. Desejo confabular com vocês hoje sobre o desemprego, a taxa de desemprego, que ela foi divulgada agora pelo IBGE no dia 30 de abril, né, às 9 horas, e atualizada às 9h19, é aquilo que eu sempre digo para vocês, né? Mesmo um dado definitivo, ele sempre é alterado em razão de novas metodologias estatísticas. Isso sempre acontece. Agora, dados preliminares, esses eu até evito. Porque se o dado definitivo pode sofrer alterações, o dado preliminar, então, sem comentários, né? A pesquisa do IBGE, ela não alcançou a totalidade do coronavírus, porque ela abrange até março, né? Vai lá de 2012 e tal, até março de 2020. Ocorre que a quarentena mesmo, ela teve início, aí depende do estado, depende do município, né? Mas a quarentena mesmo, ela teve início em meados de março, né? Eu lembro bem que a minha neta, no dia 13 de março, ela foi ao shopping sozinha. Então ficou marcado, até comentei com ela: poxa, minha filha, primeira vez que você vai ao shopping sozinha. Ela replicou: não, é a primeira vez que você sabe que eu vou ao shopping sozinha. Mas tudo bem, isso é um outro departamento. Mas então a taxa de desemprego, ela não consegue auferir, ela não consegue mensurar a problemática do coronavírus, visto que a quarentena, né, ela teve início lá para o dia 16, depende do estado, depende do governo estadual, né, depende do município, não tem como você definir, né? Até porque esse é a nível Brasil, né? Você tem 13 regiões metropolitanas e cada região metropolitana é constituída de vários municípios. Então é difícil você fixar, né, uma data precisa, né, na qual teve início a quarentena. Então, esse desemprego, essa taxa de desemprego de março, ela ainda não está ainda muito elevada. A de abril provavelmente estará, porque em abril a quarentena já estava estabelecida em diversos estados, em diversos municípios. Então, a taxa de abril, realmente o desemprego vai ser maior, né? Mas não é o caso de março. Mesmo assim, março, essa série histórica aqui, do IBGE, ela vem desde 2012. Tem outras séries históricas, mas essa série histórica ela está mais ela sofreu revisão, tal, então está mais atualizada, mais próxima da realidade de mercado. Mesmo assim, em março de 2020, nós tivemos um recorde no qual a população
fora da força de trabalho foi de 67 milhões de brasileiros. 67 milhões fora da força de trabalho. Nós estamos essa retrospectiva é desde 2012, hein? Março de 2012, quando houve o início dessa série histórica pelo IBGE. Então, aí você vê, 2012, a população brasileira cresce, né? Óbvio. Terceiro mundo, não é isso? Então, isso aí é normal, né? A taxa de crescimento populacional ser significativa. E mesmo assim, ela é maior do que essa população fora da força de trabalho, né? Ela é maior em março de 2020 do que em março de 2012. Depois eu vou confrontar os números. Eu vou evitar, vou falar só números redondos, porque senão vai acabar confundi-los. Às vezes 105 milhões, 281 mil habitantes. Não, eu vou falar só 105 milhões. Facilita. Não colocar muitos números, lançar muitos números assim. Quem quiser ver a tabela, tá no blog, não tem problema nenhum. E no blog, inclusive, eu coloco o link do IBGE, né? Quem quiser ir ao IBGE, cuidado com o vírus, hein? Cuidado com o vírus. Banco Central é tranquilo. Banco Central, você entra ali sossegado. Mas no IBGE, não. No IBGE você tem que entrar com uma certa cautela. Quando surge algum problema, eu saio logo. Eu tenho um antivírus. Mesmo assim, sempre tem um vírus mais sofisticado, né? E que está prejudicando o nosso computador. Bom, então vamos fazer essa análise aqui, que, como já falei para vocês, ela não está detectando esse fenômeno terrível, né, do coronavírus. Parte, né, meado do mês de março de 2020 é que nós vamos ter o início da quarentena. Aí depende do governo estadual, depende do governo municipal, mas a grosso modo, meado de março, que começa a quarentena. Mas observem só, a população, eu gosto, esse dado para mim é importante, a população fora da força de trabalho, excluída, em janeiro de 2020, em relação a março de 2012, é um períodozinho razoável, né? Ela era de 60 milhões de habitantes, de trabalhadores, melhor falando, não? Em fevereiro, essa população fora da força de trabalho aumentou, tudo em relação a março de 2012. Ela aumentou para 65 milhões. 65 milhões, 250 mil habitantes, mas vamos falar só 65 milhões para facilitá-los. Em março de 2020, essa mesma população fora da força de trabalho, ela aumentou para 67
milhões de trabalhadores. Então, nota que existe. Janeiro, 60 milhões fora da força de trabalho. Fevereiro, 2020, 65 milhões fora da força de trabalho. Março de 2020, 67 milhões. Ou, se quiser, 67 milhões 281 mil trabalhadores. Ela é crescente. Ela é crescente. E agora, enquanto isso, olha o contraponto. As pessoas em idade de trabalhar, considerando março de 2012, estou considerando tudo, toda essa relação aqui, 2020 e março de 2012. Vocês terem uma ideia da fragilidade da economia brasileira. Mas não é só hoje, não é só, porque é 2020, é o governo Bolsonaro, daqui a pouco vão me acusar aí. Não. Lá no passado também a situação era já crítica, desastrosa. Em janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020, as pessoas em idade de trabalhar aumentaram, em números redondos, 16 milhões cada mês. Vocês vê, observem que, constatem que a força de trabalho fora da economia, a população fora da força de trabalho, ela aumentou. Ela foi aumentando. 60, 65 milhões e 67 milhões em março de 2020. Mas, em contrapartida, estão ingressando no mercado, a cada mês, 16 milhões de pessoas em idade de trabalhar. E eu não estou falando nem daqueles meninos que vendem bala no Farol, ou Farol é São Paulo, né? Aqui no Rio é Sinal. Mas, então, eu não estou falando dele, porque eles não estão em idade de trabalhar, tem menor de 16, são garotos de 10 anos, 12 anos, uma garotada mesmo, né? Meninos, né? Meninos. Mas aqui não. Aqui esse ingresso de novas pessoas em idade de trabalhar necessariamente é maior de 16 anos de idade. Então, mensalmente, janeiro, fevereiro, 16 milhões. Então, isso é um número preocupante, muito preocupante. Em relação a 2019, a taxa de desemprego ela esteve relativamente estável. Agora, o problema não é... O problema reside que, quando nós analisamos qual é o porquê desse desemprego, hein? Desemprego é um resultado. Não é a causa, é um resultado. Vai propiciar outras causas depois. Mas o desemprego é um resultado. Então vamos apelar aqui para o nosso índice de atividade. Eu escrevi um artigo, eu com meus artigos antigos, mas não é, porque é uma forma de mostrar para vocês que essa questão da atividade econômica estar debilitada
ela não é agora do governo Bolsonaro, do governo Temer, começou o governo Dilma. Lá, governo Dilma, lá, começou lá. Eu não estou acusando a Dilma, eu estou falando que é do governo Dilma. Por favor, me entendam. Eu agora aqui não gosto de finalizar. Eu falo o governo, que é a equipe econômica dela, no caso dela, eu não sei. Aí fica por conta de vocês. Mas a equipe econômica dela, do governo Dilma. Não estou falando da Dilma. Está bem, isso é, eu acho que está bem tipificado isso. Acho que no primeiro vídeo eu afirmei que eu não gosto de... eu posso falar, o governo Fernando Henrique Cardoso, aquelas privatizações, tal. É o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu não estou acusando o Fernando Henrique Cardoso, de forma alguma. Eu quero deixar isso bem evidenciado, bem tipificado, porque senão vai ficar que nem no Twitter. No Twitter, em alguns comentários lá, tem nós contra eles. Isso é horrível. Qualquer pesquisador que busca se aproximar da realidade, no nosso caso, né, economista, da realidade de mercado, entender os fenômenos econômicos com mais precisão, ele não pode ser tendencioso. Porque se eu partir da premissa que tal governo não é correto, é quase certo que a minha pesquisa será tendenciosa. Eu só vou conseguir analisar os aspectos negativos. Entendem por que o cientista, em qualquer área, né? No meu caso, na área econômica, ele não pode ser tendencioso, ele não pode ter o seu político de estimação, o seu ministro de estimação, não. Ele tem que analisar friamente, considerando os números. Muitos números são questionáveis, inclusive a taxa de desemprego. Mas esse é um outro departamento, nós vamos lá na frente conversar. Mas eu não posso ser tendencioso, eu não posso me situar naquela situação, nós contra eles. Não. Aí entra num aspecto partidário, no sentido mais pejorativo que a palavra possa existir. Não é ciência, é curandarismo. Desculpa os curandeiros, não tenho nada contra os curandeiros também não. Mas aí não é ciência, é achismo. Então, eu às vezes retorno, faço uma retrospectiva a artigos antigos para deixar tipificado que a situação não é de agora. Essa é uma situação que ela vem ao longo de anos e anos e anos. Mas eu escrevi um artigo, Atividade Econômica e Inflação. Ele foi publicado no dia 12 de agosto de 2019 no blog. Alvorada Blog Econômico, tal. Vocês têm aí, devem ter no vídeo, né? Mas o índice de volume de vendas no Brasil, por exemplo, isso em junho de 2019, quer dizer, era governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro estava acabando de... tinha 6 meses de governo. Você não pode culpabilizar um homem por questões de governo dele, né? Você não pode culpabilizar o governo dele de erros pretéritos,
Eu, lá de nada, década de 80, década de 90, porque isso é cumulativo. Às vezes uma política econômica implementada por um governo lá na década de 70, lá na década de 80, essa política econômica ela vai sendo ampliada, vai chegar um momento que vai gerar crise. No momento que a política econômica foi implementada lá na década de 80 ou década de 90, não importa, né? Naquele momento, ela tem um impacto. Mas se nada for feito, se não houver uma outra política econômica para minimizar aquela política econômica equivocada, a tendência é o mercado ficar cada vez mais deteriorado. E quando eu digo mercado deteriorado, desemprego, inflação, falência de várias empresas, recuperação judicial, né? Então, isso é perigoso. Mas em junho de 2019, o comércio varejista, em relação a 2014, hein, ele teve uma queda de 10%, 10,7%. O comércio ampliado teve também uma redução em junho de 2019 em relação a 2014 de 10,9%. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, uma redução de 5,7%. Móveis eletrodomésticos, 27%. Isso em junho de 2019 em relação a 2014. Percebam que de 2014 para 2019, muita água passou debaixo da ponte. Concordam comigo? A economia sofreu muitas metamorfoses, como eu já falei anteriormente, muitos jovens ingressaram no mercado de trabalho, muitos idosos agora têm que recorrer aos hospitais. Não estou falando por causa do coronavírus, não. É uma situação normal. Né? Aumenta o número de pessoas que ingressam no mercado de trabalho e, simultaneamente, muitos idosos, né? Não como eu, né? Eu estou com 65, mas ainda estou razoável, ainda estou dando para o gasto ainda. Mas muitos idosos estão ingressando em hospitais, vai aumentar a despesa com saúde. E nós já observamos aí que, pelo orçamento, despesa pública especulativa, se não me engano, nós analisamos, né, em outro artigo, né? A saúde ela não é contemplada com orçamentos dignos de uma sociedade como a nossa. Tudo isso tem problemas. Tudo isso gera problemas. Bom, e material de construção. Material de construção, a redução também de junho de 2019 em relação a 2014 foi de 11,10%. Observem que o comércio ele é intensivo em mão de obra. Certas indústrias montadoras, né, indústrias de alta tecnologia, né, elas substituem o homem pela máquina. Você entra numa montadora dessa aí, outrora, lá na década de 80, você tinha muitos e muitos empregos que eram gerados pelas montadoras.
Hoje em dia, também, claro, que as montadoras contratam mão de obra, mas a tecnologia, como eu já falei para vocês, ela é poupadora de capital, né, de mão de obra também, não é isso? Então, vai diminuindo. Mas no setor comércio também existe essa tecnologia, que é poupadora de mão de obra, mas não de forma tão significativa. Então, a construção civil, por exemplo, ela é um ramo que é intensivo em mão de obra. Comércio varejista também, o hipermercado, né? Apesar que antigamente, eu sou da época, né, que você entrava no mercado para comprar feijão, arroz, tal, qualquer, sempre ia um vendedor atrás de você, tal. Hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia está na prateleira, você escolhe, aquele vendedor de salão, digamos assim, né? Ele quase que não existe. Existe um gerente, existe uma pessoa que possa orientar onde está determinada mercadoria, mas não na intensidade que existia na década de 70 ou na década de 60. Tudo vai mudando, né? Tudo vai, a tecnologia ela vai se tornando mais sofisticada, né? Justamente para também reduzir, substituir, né, a quantidade de mão de obra, né? Substituir a mão de obra por equipamentos. Então, mas todo comércio varejista, comércio ampliado, hipermercados, móveis, eletrodomésticos e material de construção civil, principalmente, né, também tem um percentual significativo, né, na contratação de mão de obra. Nesse mesmo artigo, eu escrevi algo sobre a indústria. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Exatamente. A produção industrial, também em junho de 2019, eu coloquei junho para dizer que não é só agora em 2020. Não. Isso vem de longe. Eu tenho um artigo daqui de 2018, 2017, 2012. Também, que quando você analisa, né, faz uma retrospectiva, você vai ver que a economia está definhando. Isso a médio e longo prazo. Mas a produção industrial também em junho de 2019, agora já em relação a 2012. A produção industrial ela diminuiu 14%. Indústria de transformação, 14%. Produção de aço de produto, 2%. Produto de insumos para a construção civil, 29%. Estão lembrados? Construção civil, ramo intensivo em mão de obra, né? Vendas industriais reais, menos 23%. Isso em relação a 2012. E a massa salarial real na indústria de transformação diminuiu 19%, ou seja, menos consumo. Então, vocês observem que o desemprego ele é um resultado. E por que as pessoas contratam menos? As pessoas contratam menos por muitos motivos que nós vamos estudar oportunamente. Mas, se eu pudesse destacar dois, é o custo do capital no mercado financeiro, taxa de juros inflexível, que eu acho que eu analisei com vocês já, né? Conversei com vocês, né? E a expectativa. Se o empresário não tiver expectativa positiva, ou seja,
se ele não tiver confiabilidade na política econômica implementada hoje, ele não faz investimento. Porque ele faz investimento hoje com relação, estimando que o lucro lá no futuro será maior. Então, se ele não tem confiança, se ele não tem na política econômica atual, isso gera expectativas negativas, litígio para cá, litígio para lá, nós contra eles, tudo isso acaba gerando expectativa negativa. Será que as regras contratuais serão observadas lá no futuro? Será que não haverá uma ruptura contratual? Eu sempre fico preocupado com isso. E olha que eu não sou banqueiro, hein? O banqueiro fica muito preocupado com isso. Com ruptura contratual. Será que vai alterar o câmbio? Mas isso é uma outra questão, né? Eu estou fugindo aqui do desemprego. Mas a questão do desemprego é uma questão de confiabilidade na política econômica implementada hoje. Isso quando ela é implementada, né? Ou seja, essa expectativa negativa, ela vai colocar em xeque se a rentabilidade dos meus investimentos serão maiores no futuro. Isso freia. Eu não vou contratar mão de obra. Por quê? Para quê? Vou contratar mão de obra se a minha expectativa de rentabilidade no futuro é muito reduzida, é medíocre. Eu prefiro aguardar, né? Aguardo o dinheiro, põe num fundo de investimento desse qualquer, tal, de qualquer não, né? Temos que estudar isso também um dia. Mas coloco num fundo de investimento seguro, que até aproveitar a oportunidade. Vocês querem, eu falei para vocês de números de 2019. Vamos falar de 2020 agora? Notem só. O índice de volume de vendas no varejo de fevereiro de 2020, porque essa série histórica aqui, ela não contempla ainda março, okay? Mas também não vai ser muito diferente, não. O índice de volume de vendas no varejo